Hoje o tema é sexo e espiritualidade, tá bom? Vamos falar, né, de um jeito respeitoso. Antes de mais nada, tá? Se tiver menores de 18 anos aqui, eu não aconselho assistir essa live, não é conteúdo para menor de 18. A energia sexual, né, ela é, para os encarnados aqui, ela é uma das energias mais fortes, se não a mais forte que a gente tem, que a gente consegue manifestar. Porque, lógico, existe a energia do amor, existe a energia do ódio, existe várias energias que são muito, muito fortes. A do amor é incrível, é a mais forte, é a mais potente de todas, mas nós não conseguimos ainda, no nível que a gente está, principalmente enquanto estamos encarnados, a gente não consegue acessar essa energia do amor de forma no seu full potential, sabe? A gente não consegue, assim, nem no médio, no potencial médio dela. Então, o que a gente consegue acessar mais, porque ela é fácil, ela é instintiva, até o animal, assim, mais irracional tem acesso a essa energia, que é a sexual. Né? Então, é por isso que ela é tão forte, porque a gente consegue sim acessar o potencial total dela, né? Assim, eu fiquei pensando, né? Quando a gente vê os grandes crimes e coisas assim ruins que acontecem na humanidade, a grande maioria, se você pensar direitinho, a grande maioria tem energia sexual envolvida. Vocês concordam? Os psicopatas, essas coisas bem pesadas, quase sempre tá envolvido com sexo. Quase sempre. Assim, é muito fácil perder a mão. E é por isso que é tão perigoso. E por isso, inclusive, que as religiões elas acabaram usando a repressão extrema a essa energia como uma ferramenta de controle, né? Por que controle? Porque você demoniza o ato e depois você vai lá e você sabe que você demonizando aquilo, a pessoa vai ficar com medo, mas ao mesmo tempo é uma energia tão instintiva que ninguém, gente, ninguém, né, a não ser os assexuados, mas no geral ninguém vai conseguir segurar isso por muito tempo. De uma forma ou de outra ela vai extravasar. Então, eles sabendo que a pessoa não vai se segurar, eles colocam o quê? A culpa para que a pessoa se volte para a religião, para buscar o perdão. Porque, de acordo com a religião, é só lá que você consegue se redimir, que você consegue o perdão. Não é isso? Por isso que é tão manipulável, assim, é uma energia muito forte em vários sentidos. Ela manipula, ela provoca tragédias, ela provoca desequilíbrios enormes. E lá no astral, o que mais tem são desequilíbrios, lógico, tem essas emocionais, mas se a gente for nichar mesmo, assim, ó, o que derruba mais um espírito, assim. Ah, Hudson, obrigada, me corrigiu aqui, não se fala sexuada, se fala sexual. Beleza. O que realmente faz a pessoa cair, se a gente colocar um ponto, eu acho que é o desequilíbrio no campo sexual. Porque o que mais tem são pessoas muitas vezes boas, pessoas que fizeram boas, grandes obras, mas ela desequilibrou tanto. E não é um castigo, é que ela não consegue se desvencilhar disso. Então ela não consegue ir para dimensões mais sutis, porque ela não consegue abrir mão dessa coisa tão física, tão carnal, sabe? Quando a gente para pra pensar assim, tá, Deus criou tudo, né? E não vamos entrar aqui quem é Deus, né? Na questão de quem é Deus, o que Deus pretende com a nossa criação. Não, o tema não é esse. Eu fiquei pensando, porra, Deus é muito, muito fera, né, gente? Ele criou algo extremamente prazeroso para garantir a nossa reprodução, para garantir que a gente faça filhinhos, né? Assim, para que a gente consiga perpetuar a espécie, né? Em todas as cadeias dos seres vivos existe um ato para gerar vida, né? O ato sexual. E, gente, os animaizinhos também sentem prazer. Você já viu um animal, né? Um animal lá no ato, eles ficam doidinhos também. Então, assim, é um negócio tão... É um negócio tão forte, assim, que você não consegue. É lógico, tem os métodos contraceptivos, né? Que contém... Na verdade, existem há muitos anos, né? Mas métodos que não eram tão... ortodoxos, né, que falam, mas mesmo assim, até hoje, com tantos métodos, até hoje acontece de gravidez não desejada ou não planejada, porque o casal não se aguentou ali na hora, não conseguiu, não tem nenhum preservativo aqui, não tem, né, ninguém tá tomando nada e não tem nenhum preservativo, mas eu tô aqui na loucura, não vou aguentar e vamos que vamos. Então, assim, pra você ver como que é um negócio que vira a nossa cabeça, né? Então, assim, Deus foi muito fera quando criou o sexo, assim, porque ele falou, não, a gente vai garantir que
que esses fulano aí, eles encarnem, assim, porque criar um filho... Eu sou mãe, né, gente? É um bagulho tenso, né? Pô, por que é tão tabu falar disso, né? E você fala sexo, a pessoa já vê, ai, você gosta, né? Eu gosto muito. Você não gosta, não? Eu gosto. A gente tem um corpo físico, gente. A gente tem que... o corpo físico, ele tem as necessidades dele naturais, assim. E tá tudo certo, entendeu? A gente fala de um jeito como se fosse um tabu. Ai, não pode falar que gosta, né? Acontece, mas eu não gosto, não. Não tem nada a ver, gente. Esse tabu é justamente por conta das repressões religiosas, assim. E porque a gente perde a mão, entendeu? Perde a mão, muitas vezes perde a mão. Quase todo mundo, em algum momento da vida, perdeu a mão nesse campo aí. Uma pessoa que já é adulta, né? Então, e muito disso são esses pensamentos, assim, né? Da gente, ai não, tem aquela coisa, então é uma coisa escondida, eu vou fazer uma zoeira aqui porque uma mulher tá falando disso, então já vou jogar aqui uma piadinha e não sei o quê. Meu, é uma coisa super natural, né? E não tem problema nenhum, é uma energia. Eu acho assim, né? Deus criou isso, através do sexo que a gente gera outros seres, que a gente possibilita que outros seres venham para cá, encarnem e consiga cumprir, consiga aprender, se desenvolver, né? Da mesma forma que os nossos pais também, através de um ato sexual, não foi uma coisa, né? Tropeçou ali um no outro e nasceu a Juliana. Não, foi uma coisa que, né, tava ali no bem bom, não sei o que, engravidou e planejado ou não, foi através disso. Eu sou muito grata por eles terem o corpo funcionando bem para poder me gerar aqui, porque foi uma oportunidade que eles aceitaram, né? Foi um desafio que eles aceitaram para me dar a oportunidade de vir ao mundo, e vocês a mesma coisa, tá bom? Então a gente tem que parar com essas besteiras, é muita besteira. É muito bom falar disso e fazer e tudo mais, só que essas coisas de ficar, ai, o sexo, para, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E aí, gente, essa coisa da culpa, sabe? De você sentir uma culpa enorme. Isso leva a gente aos desequilíbrios, tá? Porque a gente perde um pouco a mão ali do que é normal, o que não é, né? Aí fala, tá, o normal é muito relativo, eu concordo. Mas o desequilíbrio não, né? Então, quando chega no desequilíbrio, na falta de controle, não é normal, né? Não é aceitável. Vamos pensar assim, o que é o mais tabu, assim, que ninguém fala, que é super... Que as religiões, muitas religiões tradicionais e bem comuns, inclusive, eu acredito que muitos de vocês aqui, a família tá nessas religiões, fala que você não pode nunca se masturbar, que é uma coisa do capiroto, nasce pelo na mão, que sei lá o que acontece, que você... Sei lá o que eles falam, né, que atrai sei lá o quê. Aí a pessoa vai namorar alguém, fica ali 2 anos... 2 anos eu tô sendo boazinha, né? Fica ali... dá uns 4 meses ali, já tá, o negócio tá bombando, já gritando os hormônios, né, do jovem. E aí o que acontece? Vão casar. Por quê? Porque não podem se masturbar, gente. É uma loucura, assim, sabe? Porque aí casa, e aquela coisa horrível, os meninos que geralmente, né, tem os hormônios muito mais em ebulição, né, nesse aspecto, pelo menos. Vão para pornografia, que é um ponto que eu queria chegar, super importante falar disso. Geralmente, e as meninas também, né, acabam indo, vendo e tal, mas meninos é muito mais, né, porque é mais aceito, é aceitável. Eu lembro que antigamente, assim, quando eu era adolescente, criança, assim, 12 anos, os meninos da minha sala falavam que os pais compravam revista, dava DVD, na época era DVD, dava os DVDs para eles assistirem. Menina, mas nem pensar que a menina podia nem chegar perto, né? E não tinha ainda essa internet tão acessível. Tinha, né, no computador, mas no celular não. Então as meninas não viam, né? Então, mas os meninos eram estimulados. Gente, os meninos eram levados a puteiro. Eu sei que muitos de vocês aqui, se você tem mais de 30 anos, é bem capaz de ter acontecido isso com você, né? Mas muita gente que eu conheço aconteceu isso. Os pais, tios, padrinhos levavam os meninos com 13 anos pro puteiro. Porque era inaceitável ter 13, 14 anos e ser virgem ainda, inaceitável levar pro puteiro. Então, o que acontece?
Era, Léo, acontecia isso. Mas eu conheço muitos, assim, muito. Na minha família mesmo, eu tenho os tios que já faziam isso, assim, todo mundo sabia. Meus primos mesmo eram sempre levados pelos mesmos dois tios, tá? Então era uma pressão muito grande. Então, assim, vai lá pro pornô, né, os meninos. Gente, aquilo ali é uma fantasia das mais grotescas. Então, aquele menino com, não sei quantos anos começa a ver isso, mas sei lá, 10, 11 anos começa a ver filme, e aquilo ali não existe. Aquilo ali não é um sexo bom, sabe? É uma loucura. Só que na cabeça deles aquilo ali é alta performance. E eu não tô falando no passado, não. Isso é hoje em dia. Hoje em dia, tá? Você vai lá e sai com fulano aí, uns homens feitos já da vida, e eles querem fazer altas performances achando que eles estão arrasando, porque é isso que eles viram nos pornô a vida toda. E aquilo não é, sabe? A mulher tá ali, aquela atriz ali, ela tá contando segundos pra acabar aquela gravação, aquela cena, porque ela tá toda dolorida, com cãibra na perna, com o braço dormente. E aí os meninos acham que aquilo é alta performance, que ele fazendo isso na vida real, ele vai arrasar, vai ser o comedor. E não é. E aí tem o quê? Em contrapartida, as meninas, elas ficam achando que tem que ser boazinha, né? Não pode mostrar que conhece, não pode mostrar que gosta, né? Eu comecei a falar que vem um colega aqui, né? Super maduro e já começou. Ei, Ju, você gosta muito disso, né? Então, assim, olha só, tá vendo? Isso aqui eu anotei pra falar, tá? Então você vê que não é coisa da minha cabeça. A mulher não pode falar palavra que já é taxada de tarada, de não sei o quê. Aí a menina tá lá, o cara fazendo um monte de coisa assim, que você fala, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? A última coisa que ela tá sentindo ali é prazer. Só que ela não pode falar o que ela gosta, porque senão ela vai parecer que é uma depravada, que é uma galinha, e os caras de fato falam isso uns pros outros, né? E aí fica isso, uma merda, a vida sexual é uma merda, sabe? De todo mundo. A gente deturpou demais essa energia, a gente usa de uma forma muito errada. A gente tem culpa ao mesmo tempo que a gente extrapola, sabe? Por debaixo dos panos. Gente, essa indústria do pornô é muito suja. Até anotei aqui pra vocês depois pesquisarem, tem um documentário na Netflix que se chama Pornhub, Sexo Bilionário. Eu assisti isso, acho que ano passado, gente, pesadíssimo, assim. As meninas com 18 anos, assim, elas eram as transantes da turma. Só que elas iam porque elas gostavam, né? Então elas vão, é pobre, quer sair de casa, aparecer uma oportunidade lá, vou, já transo mesmo de graça, eu vou cobrar. Só que não é. No pornô, é outra história, é isso que eu tô falando, é uma loucura, é uma violência, sabe? E aí estimula o homem também a achar que ser violento é o legal. Gente, que história é essa? Ó, me perdoe quem acha isso legal, mas pelo amor de Deus, o que é isso, meu? Um negócio de soco na costela, o que é isso? Eu tava falando isso com uma amiga minha, vocês já ouviram falar disso, do tal do soco na costela? Gente, não me fala que vocês gostam disso, pelo amor de Deus. Sabe? Uma coisa tá muito soco na o homem, não é a menina dando soco na costela do homem, é o homem dando soco na costela da menina. O que é isso? Eu tava falando com uma amiga minha, eu falei assim, meu Deus, que eu dormi, assim, eu entrei numa caverna, hibernei 20 anos e acordei. O que é isso, gente? Sabe? O pessoal tá viajando e tudo isso é o quê? É uma imagem deturpada do que é sexo, do que é bom. É uma loucura. A parte da masturbação não é nada ruim, é até saudável, sabe? É bom pra pessoa se conhecer, né? Saber o que ela gosta, o que ela não gosta, onde que é bom, onde que não é. Não ficar na dependência também de encontrar alguém que vá, por alguma sorte do acaso, pegar no teu, né? No teu a partezinha lá que você gosta, e aí você, ai, que bom que essa pessoa aqui sabe, né? Porque eu já passei por uns aqui que não fazia ideia. Então, né, você se conhecendo, você abre tua boca e fala o que você gosta, né? Mas pra isso você precisa ter o quê? Confiança na pessoa que você tá junto, né, gente? E eu não tô falando que precisa ter amor, precisa ter casado pra isso, não. Mas precisa minimamente ter um pouco de confiança, você tá confortável com a pessoa pra você falar, senão eu fico pensando assim, eu acho que eu tô muito velha, sei lá, sabe? Tô muito tempo com a mesma pessoa, porque eu falo, meu Deus, se eu ficar solteira assim, como é que você sai com um monte de gente? Sim, a pessoa não te conhece, vai ser um negócio super meia boca, sabe? Tudo bem que tem aquele dizer, sexo até quando é ruim é bom, né? Eu concordo, em partes. Mas tem hora que é muito ruim mesmo, não chega nem a ser mais ou menos.
Então, quando você tá toda hora saindo com alguém que nem te conhece, assim, o negócio é impossível. Ser bom não é bom, gente. A pessoa nem te conhece, às vezes nem, sabe, não dá nem tempo de nada ali. Então, você vê, é complicado, né? Mas isso não tem nada a ver com amor, não precisa amar pra poder tá, né, fazendo. Não precisa, mas precisa estar minimamente confortável, alguém bacana, pelo menos ali, sabe? Porque senão você tá trocando uma energia que, com uma pessoa que você não conhece, não vai ser bom. E você ainda pode ficar ainda com aquela energia zoada de uma pessoa totalmente zoada. Porque acontece, essa coisa de trocar energia. Ai, tem gente que não gosta, né, que fala isso. Mas, gente, é realidade, tá? Troca energia assim não é pouca. Ah, tá. Uma outra coisa que eu ia falar, né, da masturbação, que é bom pra se conhecer. O homem também é bom, que fala que evita aí câncer de próstata, um monte de coisa, então é bom. Mas o que foge do normal? Primeiro, tenta sair tenta desvincular a masturbação de pornografia. Desvincula disso, sabe? Cria imagem na sua cabeça, se motiva ali você com você mesmo, mas tenta desvincular da pornografia. Pornografia não tem um intervalo saudável, seguro para você consumir. Não existe. É porta de entrada para obsessor, é porta de entrada para desequilíbrios nessa área, é porta de entrada para você ficar no vício da própria masturbação e não conseguir depois fazer na vida real. Gente, o que mais... Enfim, masturbação é bom. Só que com controle, sabe? Não vai estar... Ah, eu tô aqui no ônibus, vi uma pessoa passando, tem que descer e correr lá pro ônibus. Então, tem gente que nem desce, né? Então, pelo amor de Deus, né? Aí que tá o desequilíbrio. O perispírito mantém os órgãos sexuais? O André Luiz pergunta. Sim, mantém. Mantém. Enquanto a gente ainda tem um perispírito, que é um corpo de uma matéria mais sutil, mantém. Inclusive lá no astral, o que mais tem é atos sexuais. No astral inferior, né? A Ana Cecília falou: o sexo é uma ferramenta fundamental para a conexão e fortalecimento no relacionamento. Fundamental, gente. Essa coisa de relacionamento santo, que você não... né? Trocar ideia somente, a gente troca ideia com os amigos, né? Tem que ter, gente. Tem que ter um tesão, senão o negócio não vai pra frente. Não só, obviamente, não é só isso. Mas isso é muito importante. E é bom que seja, porque assim, igual eu tô falando, é tão difícil você encontrar alguém de confiança e tal. Quando você encontra alguém que você gosta, que gosta de você, que vocês estão ali, um com o outro exclusivo e tal, fica, sabe? Aproveita ali né, exerce a sua sexualidade. Porque quando eu chegar na parte espiritual, vocês vão ver porque que é muito importante a gente não reprimir essa energia também. O Léo: Ju, é possível que alguém encarne para corrigir na matéria a sexualidade por excesso ou repressão? Muito possível. Muito comum. Possível não, é muito comum, tá? O que mais tem pessoas que reencarnam. E assim, gente, não que é um problema único. Lógico, tem pessoas que teve problemas seríssimos nesse campo. Ela vem aqui basicamente voltada para consertar isso. Até com problemas físicos, tá? Mas, às vezes, é uma das coisas que a gente tem que resolver, tá? O Henry falou: pior que tem mulher que acha que o que ela vê no X, né? É a forma certa também, Ju, por não mexe. Não, realmente, eu falo mais dos meninos, que é uma coisa que é a maioria, né? Mas com certeza, as meninas também, ainda mais com a internet assim no celular, todo mundo tem acesso, né? E é um negócio que vicia todo mundo, tá, gente? Todo mundo. Começar a ver, vicia, porque é né? É um negócio que instiga, né? Você começa a ver ali, dá vontade, aí você tá ali, vendo o negócio. Aí dá uma vontade, aí você não tem ninguém do teu lado, aí você vai fazer o quê? Se desgraçar lá no banheiro. A pergunta da Blue Girl: motel tem energia ruim? Polêmico. Tem energia ruim. Eu já estive no motel fora do corpo e eu vi que o bicho pega lá, viu, gente? É um monte de cera, assim, eles já ficam tudo nu lá na frente. E assim, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Eu comecei a namorar o meu marido era muito nova, né? E assim, na minha casa, nós somos em 3... Na casa dos meus pais, né? Nós somos em 4 filhas. Então,
Nossos namorados até podiam dormir lá, mas não com a gente. Dormia na sala. Na minha casa nunca teve isso. Só minha irmã mais nova, quando já tava as duas mais velhas casadas, não sei o quê. Aí minha mãe liberou, sabe? Mas não tinha isso na minha casa. De dormir com o namorado, não tinha. Apesar de meu pai e minha mãe, elas sempre foram muito liberais. Não tinha essa coisa de, ai, não pode transar. Não, mas vai lá pra rua, sabe? Aqui em casa, não. Até em respeito às minhas outras irmãs também. E na casa do meu então namorado, podia, era tranquilo. Só que eu não gostava. Eu dormia lá de vez em quando, mas muito de vez em quando, assim, eu não gostava. Então vai fazer aonde, né, gente? Vai fazer onde, né? Então vai pra motel. A gente ia muito pra motel. Mas eu nunca amei, nunca quis, nunca gostei de dormir, nunca gostei de pernoitar. Eu sou médium, então eu já vi muita coisa. Na hora ali H, você até, muitas vezes, até intensifica o prazer, realmente. Mas é meio assustador. Depois que eu casei, que eu tenho minha casa, mas não passo nem perto, assim, zero. Uma vez uma amiga minha falou assim, ai, Gil, pra apimentar a relação tem que ir. Eu falei, eu quero que eu apimentar a relação. Eu tenho uma casa super maravilhosa, o que eu vou cheirar no motel? Sabe, com um monte de gente ali por dia passando por aquele quarto, que as moças limpam aquele quarto em 5 minutos pro outro, pro outro cliente lá entrar em 5 minutos, porque é assim, né? Quem nunca ficou lá no estacionamento esperando vagar o quarto? Você acaba de ver o carro saindo, dá 5 minutos eles liberam você para entrar, né? Que higiene que fez ali? Não fez nada, trocou lençol no máximo. Então, assim, é pesado. O Saulo Caldeirão que fala que nos motéis existem donos. Tipo assim, existem donos espirituais, trevosos. Então, eles têm uma troca, sabe? Ah, alguém deixa entrar ali, olha, vai vir um casal aqui, você me faz um favor ali com não sei o quê, e aí você pode passar a noite aqui, sugando as energias ali, participando da brincadeira daquele casal ali. É uma orgia, tá? Na parte espiritual. É bem pesado. Mas, né, gente, eu entendo, assim. Eu namorei 9 anos, tá? Eu não casei virgem, obviamente. Pri falou, se imaginar com outra pessoa pode? Não é o ideal, sabia? Não é o ideal. Eu sei que é foda, né? Mas não, porque é como se você joga uma energia pra pessoa. Dizem que sabe essas meninas aí, influencer, que fica postando dança no TikTok, elas ficam, tipo, colocam um biquíni e dança, coloca bem a genital lá pra jogo, né? Tá na moda agora você colocar a câmera assim, bem pra baixo, assim, ficar aquela coisa bem destacada e tal. Um monte de gente, né, acaba pensando não, vê o vídeo lá no momento que a pessoa tá se masturbando. Essas meninas, elas costumam apresentar muitos problemas depois, né? A maioria, se você vê, todas elas, tá? Vai ver lá, elas estão falando que elas tomam remédio, que elas têm depressão, sofrem de ansiedade, crise de pânico, várias. Não é à toa, não é coincidência. Gente, quando a pessoa tá, né? Eu falei por cima da pessoa que me escreveu falando um bagulho muito zoado, assim, que me deixou assustada e enojada, tá? Eu fiquei assim. Tipo, até falei assim: não quero ouvir isso, não quero saber disso, deu, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, não posso te ajudar, tchau. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se uma pessoa dessa desencarna hoje, é um brauzão, vale do sexo. E aí você fala, ai, que delícia, né? Vale do sexo. Não, gente, é uma confusão, sabe? É um monte de gente extremamente debilitado. Eles estressam tanto o ato, né? Que os órgãos começam. Deixa eu pensar como eu falo para não dar problema aqui. Começa a sair bicho. De tudo que é canto, tudo que é buraco, sai bicho. O negócio começa a cair, fica gigante, um negócio gigante se arrastando no chão. Aí eles sofrem muito porque o negócio não sobe mais, porque o negócio é do tamanho dele, né? Do homem lá, o negócio fica do tamanho dele, lá com 2 metros de negócio arrastando no chão. Só que aí, gente, é um negócio muito louco. O livro que eu falei pra vocês traz um relato de um cara, que o espírito lá que tá excursionando lá nos vales, ele contou que o cara ele não conseguia, né, mais usar lá, né, o negócio. Tô falando assim porque senão a live vai cair, tá? Ele não conseguia usar lá o negócio e ele fazia uns negócios assim
bizarro, tá? Bizarro. Então é isso que você vê lá, tá? Ninguém vê um Brad Pitt lá não, ninguém vê Panicat lá não, porque Panicat tá aqui no físico. Vai pra lá, fica tudo, vem a parte espiritual, tá bom? Vem aquele corpo que tá completamente debilitado, o negócio todo na pura ferida. É um negócio muito feio, gente. Eu já vi muito feio. Teve uma vez, tava lá inconsciente no astral, né? Sei lá o que tava fazendo naquele lugar. Aí, daqui a pouco, tinha uma fila de meninas, e todas encarnadas, todo mundo de pijama, tá? Dava pra ver. E todo mundo meio parecendo um zumbi, assim. E eu estava nessa fila. Daqui a pouco eu abri consciência e eu abri uma consciência mais ou menos, assim, eu não consegui entender o que eu tava fazendo ali, mas eu fiquei meio ali, sabe? Aí eu, é, aí eu olhei assim, tinha duas meninas na minha frente. Aí tinha um cara assim, que ele tava todo encapuzado, aí ele ficava direcionando assim, as meninas, ó, você, sua vez. Aí veio uma menina assim, gente, ele colocou essa menina na frente de um cara, meu Deus. Os cracudos ali da Cracolândia, assim, é o próprio Dwayne Johnson. É Dwayne Johnson o nome daquele cara? Perto, assim, sabe? É, como eu tô falando do Brad Pitt, é o próprio Brad Pitt, perto daquele homem que eu vi ali. O cara, ele era tão magro, assim, você via, assim, só o osso, era osso e pele, muito sujo, muito sujo. A cara dele toda suada, assim, o cabelo meio, umas partes, assim, careca, assim, parecendo que arrancou uns tufos, assim, e outras partes bem compridas, assim, um cabelo meio molhado, meio oleoso. O cara podre, assim. E a menina super novinha. E quando eu olhei aquilo, acho que pra mim foi tão chocante que eu acordei, que eu despertei, assim, não acordei no meu corpo. Eu abri consciência lá. E aí eu falei, que isso, né? Quando eu olhei em volta, assim, eu vi ali a cena. Um monte de meninas, tudo bonitinha, tudo encarnada, gente, fora do corpo, tendo relação com aqueles caras. E aí, quem tava direcionando as meninas eram os seres que estavam encapuzados, não dava pra ver a cara deles. Mago trevoso, gente. E ali eles estavam fazendo. Eu vi, assim, ó, saindo um fio, assim, ó. Tipo, tinha de várias cores. Alguns eram vermelhos, alguns eram meio azulado, meio prateado, saindo ali do ambiente. Criava tipo uma aura, assim, uma energia em volta. Parecia até meio parecia um vapor um pouco mais sólido, um vapor quase sólido, sabe? E eles faziam um negócio com a mão, assim, eu não vi se tinha um recipiente, mas eu sei que eles condensavam assim e colocavam no lugar. Então tava sugando a energia sexual das meninas encarnada, eu tava lá no meio. Só que aí quando eu vi a menina que tava, tinha uma na minha frente, na frente dessa, foi a hora que eu despertei, na hora eu falei, eu quero ir embora, como é que eu faço pra sair daqui? Aí eu senti meu mentor falando, pensa no seu corpo. Aí na hora que eu despertei, pensei no meu corpo e acordei. Vi muito isso, muito. Teve uma outra vez, né, que eu também tava no plano espiritual e eu também tava lá inconsciente, né? Quando eu abro consciência eu saio, né? Eu tava lá inconsciente e tal. Daqui a pouco eu abri consciência, eu olhei assim, eu tava sentada no sofá e tinha umas 3 pessoas sentadas assim, tipo, 2 do meu lado. Não, nós éramos em 3. Tinha uma pessoa do meu lado, outra pessoa do outro, a gente sentado, bonitinho, conversando e rindo, não sei o que, tipo numa festa. Eu olhei em volta, tinha muita gente, mas muita gente. Daqui a pouco, eu comecei a sentir um cheiro bem estranho, sabe? Um cheiro de. Sabe roupa que. Sabe cheiro de cachorro molhado? Sabe quando você lava a roupa e não pendura, depois com aquele cheiro estranho? Tava esse cheiro estranho, assim. Aí eu comecei a me incomodar com aquele cheiro. Acho que foi o cheiro que fez eu despertar, assim. Eu abri consciência. Quando eu olhei em volta, gente, tinha uma coisa, sei lá o que era, acho que era um homem, né? Mas, gente, era um membro gigante, assim. Juro, era uma pessoa, parecia uma fantasia. Parecia uma fantasia. Era uma coisa gigante. Ele tinha pernas, estava andando. Ele estava andando. Tinha braço também, mas ele não tinha cabeça nem rosto. A cabeça e o tronco dele era uma. Era, né? Um negócio membro gigante. Tô pra falar que é uma palavra bem feia, mas não vou falar não. Era um membro gigante. Ele não tinha nem rosto, não tinha um olhinho saindo da boca, não. Era só aquela coisa gigante, assim, meio molhada. Gente, eu achei aquilo tão chocante que eu acordei. Então, assim, a gente vai pra lá direto. Eu vou falar pra vocês uma coisa. O que mais tem, tá? É espiritualista nesses locais. Por quê? Porque o espiritualista, ele tá bem vacinado sobre várias coisas.
Então, assim, bebida, sabe que não pode beber, né? Muitos. Geralmente ele não fuma, não usa droga, não fica enfiado em locais pesados, porque sabe que ali tem energias pesadas, você pode trazer de coisa para tua casa. Então, eles estão bem vacinados, eles oram, pedem proteção dos mentores, se colocam à disposição para trabalhar com os mentores. Mas o que é muito difícil segurar? A energia sexual, tesão, desejo sexual. Então, os obsessores que querem os obsessores que querem derrubar um espiritualista, eles vão na parte sexual e derruba. Já conheci alguns, tá? É muito fácil cair nisso, gente, é muito fácil. Eu já falei pra vocês que eu comecei a abrir meu coração aqui, né? Eu comecei a estudar projeção astral porque eu ia muito pra esses locais. E aí, do nada, eu comecei a abrir consciência lá. Eu não abria, eu acho assim, né, que eu ia para uns locais e eu não abria consciência. Então, eu não abria consciência, só que, sei lá, desde quando eu não estava indo para esses locais? Eu não sei, eu não lembro, né? Eu sempre lembrei muito dos meus sonhos, mas não de todos. Então, muitos eu não lembrei. Quando eu comecei a abrir consciência, eu vi que quase toda noite eu ia para lugar assim. E, gente, eu sou super certinha aqui nessa vida. Né, tipo assim, eu não reprimo a energia sexual porque eu estou num relacionamento há muitos anos. E então é super ok essa área, né? Eu tô com meu marido desde que eu tenho 18 anos de idade, eu tenho 36 hoje. Então, é quase metade da minha vida, né? É isso, né? Metade? 18 menos 18, 36, gente. Metade da vida eu estive com a mesma pessoa. Então, assim, eu não reprimi essa energia. Então, porque eu sei que muitas vezes as pessoas vão para esses locais porque tá com a energia muito reprimida, né? Não libera essa energia aqui no físico, acaba indo para lá e solta a franga. Mas, no meu caso, não era. Então, era muito assédio espiritual. E os assédios vêm mesmo, gente, nessa área, tá? É bem foda aí. A Eliane, meu Deus, quer dizer que pode ser que vamos para esses locais para fazer. Com certeza, Eliane. E vou falar uma coisa também que muita gente me pergunta, tá? Nem sempre é com espírito desencarnado, não, tá? É bem comum você ter. Sabe aquelas pessoas que têm, sabe, uma. Como é que eu posso falar? Tensão sexual com alguém que você conhece, sabe? Tipo assim, a pessoa tem uma coisa ali com alguém que ela conhece, alguém que ela conhece aqui no físico, mas não tem nada, nunca ficou com a pessoa, nem nada, mas existe ali uma coisa estranha. Se os dois estão com a mesma sintonia, batata, vão dormir, vão se encontrar e vão lá. Acontece sim, tá? Quando a pessoa desencarna nesses desequilíbrios, vai pra vale sexual, se acabar lá. Agora, uma curiosidade que eu já falei algumas vezes aqui, mas tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? E vale falar. Quando a gente desencarna, presta atenção. Quando o espírito desencarna, ele não consegue mais ter orgasmo como a gente tem aqui. Não tem orgasmo por eles. Eles transam lá, eles fazem as loucuras deles lá. Faz e faz muito, principalmente se tá nesse desequilíbrio. Mas eles sentem prazer e tudo, mas eles não chegam no ápice. Não chega no ápice. Por quê? Porque o que faz chegar nesse ápice sexual que a gente conhece aqui é o nosso corpo físico. É o nosso corpo físico, tá? Aí o que eles fazem? Eles precisam do encarnado. Por isso que existe tanta indução, por isso que é tão perigoso, por isso que a gente vicia em pornografia, por isso que tem pessoas que viciam em sexo, por isso que tem pessoas que do nada começam a ter práticas super estranhas, super violentas, porque elas começam a receber tanta indução dos espíritos, desculpa, tanta indução dos espíritos que ele começa a colocar ali as vontades dele, do espírito, e você começa a achar que é sua e começa a catar e fazer, tá? Então, ele só consegue chegar, ele só consegue sentir a energia do orgasmo através de um encarnado tendo ali do lado dele. Aí ele vai lá e fica do lado dele, não, ele tá ali no meio, tá? Só que quando o encarnado chega lá no. Tá vendo estrela, aí é a hora que ele absorve a energia e vê a estrela junto. Por isso que ele fica instigando a pessoa a se masturbar, ele fica instigando, pra fazer toda hora, porque ele tá no vício, um vício muito forte, porque lá no astral tudo se intensifica, principalmente não, mas até as coisas ruins. Então, se a pessoa já tinha um desequilíbrio aqui, um vício aqui, ela desencarna, ela fica com 3 vezes aquele vício, tá? Em nível de intensidade.
E aí ela fica toda hora instigando a pessoa a fazer porque ela se ligou àquela pessoa e ela quer sentir aquilo toda hora. Então é por isso que a gente vicia aqui, porque eles estão induzindo, né? Então tem traição espiritual também. Tem. Você nem lembra, cara, que você. Às vezes você tá no astral, você nem lembra quem você é direito. As pessoas perguntam como é seu nome, você fala outro nome. Você nem lembra que você é a fulana aqui. Sabia? Você, tipo, tá tão. Quando você vai pro astral, você lembra, você encontra pessoas que você conviveu em outras vidas. Pessoas que estão desencarnadas, mas que você já conhece, né, de outras eras. E aí você até esquece. É que a gente coloca muita intensidade nessa vida atual. E tudo bem, a gente tem que viver a nossa vida atual, material. Mas quando tá lá no astral, é muito. Mistura tudo. Porque você lembra de tudo, entendeu? Você não é só aquela pessoa, essa pessoa dessa encarnação. Você lembra de tudo. Por isso, assim, o ideal é nem ir, meu, nem. A gente tem que evitar ir para esses locais. Porque uma vez que chega lá, para você conseguir desvencilhar. A Pri falou assim: uma pessoa que namora no físico e fica com outra em desmembramento. Desdobramento, você quis dizer, né? Desmembramento não. Em desdobramento é traição. É... Depende, né, gente? Cada casal sabe o que é traição, tá? Eu não vou aqui falar o que é regra pra ninguém, não. Inclusive, esse negócio, até um ponto eu não anotei, mas era pra ter anotado aqui pra falar. Essa coisa do sexo, por exemplo, né? Tem casais que eles têm relacionamento aberto. E aí muitas pessoas me perguntam assim, muitas não, né? Algumas pessoas me perguntam assim, então pode, tipo, tá tudo bem, é espiritualmente aceitável você ter um relacionamento aberto? É, gente, desde que você. Como eu posso explicar isso? As duas partes estão de acordo, ninguém está cedendo por pressão ou para não perder o parceiro, os dois realmente querem isso. A terceira pessoa que eles colocaram, vamos supor que é um trisal, vai, uma pessoa, um terceiro ali fixo. E acontece bastante, tá? O casal tem um terceiro fixo ali. Esse terceiro fixo também tem um carinho, né, pelos dois, ou por um, sei lá. Tem todo um carinho ali, os três, um respeito dentro do que. Respeito não é só não trair, ficar com outra pessoa. Respeito envolve um monte de coisa. Se for, se existe um sentimento maior em relação a isso, tá tudo certo, assim, espiritualmente falando. Precisa ser acordado. Eu, particularmente, acho que pra mim, no meu relacionamento, isso não funciona. Por quê? Porque eu acho que, é traição. Não, porque eu acho que eu não teria maturidade pra ver meu parceiro com outra pessoa e eu ficar, ai, tudo bem. E ele também, tipo, ele com certeza ele não aceitaria isso também. E eu também não. Agora, a questão só pela questão sexual, eu de forma nenhuma, assim, zero. Tem casais que vão pra orgias e ficam com outras pessoas avulso, assim, sabe? Ai, vai hoje, conheceu alguém e ficou lá nos. Na, como que é o nome daqueles locais? É tipo balada. Tipo de suruba, né? E, nossa, pra mim, de jeito nenhum. Porque eu penso assim, pô, tô com meu parceiro, já é tão bom. Por que eu tô procurando alguma coisa fora, sabe? Achei estranho. Mas enfim, né? O que é traição, cada um que sabe, cada casal que sabe, né? Quais são os limites ali do casal. Não existe essas regras, gente. É casa de swing, Edu, isso aí. Não existe essas regras, gente, tipo, no plano espiritual. Gente, ó, traição é quando você faz isso. Deus falou que quando você. Não existe isso, gente. Desde que nem as duas partes não se magoem, que não gere ódio de um dos lados, um rancor, uma mágoa, porque tem casais que aceitam e um aceita só para não contrariar o outro, para não perder o outro, só que aí depois, quando desencarna, existe uma mágoa, né? Nem quando desencarna, existe uma mágoa muito grande. Aí quando desencarna, cria aquele vínculo, a pessoa tem né, ficou com uma mágoa, não perdoa, se sentiu usada, aí não, né? Por isso que é tão perigoso, é um terreno bem tênue isso. Sei lá, eu não tô julgando não, de forma, eu sou conservadora nos costumes, nisso sim, né? Acho assim, se não for pra ficar, é que assim, né? Tem pessoas que não aceitam nada. Igual você tá falando que se a sua namorada beijar um espírito, você termina com a namorada. Ai, meu, que loucura. Aí não, né? Você acha que eu tenho ilusão de achar que meu marido não fica com umas gatinhas no astral? Fica, ele nem lembra.
e tá tudo certo. Se ele me contar, eu vou rir. Mas no físico, tipo assim, ah, ficar com uma pessoa. Vem aqui na minha casa uma pessoa. Não, não, aí eu sou conservadora. Eu acho, gente, que a monogamia, ela é ainda. Ela existe ainda no nosso nível de consciência, porque a gente é muito reativo, a gente é muito emotivo, nossas emoções são muito intensas. Então, mas eu acho que quando, né, sei lá, eu fico pensando, quando a gente, não sei, tiver muito evoluído, eu fico imaginando assim, igual os índios. Eu acho meio elevado, sabia? Essa parte do relacionamento com nos índios, eu não sei, hoje em dia eu acho que não é assim. Mas antigamente tinha lá a aldeia, e na aldeia todo mundo se relaciona. E não é uma suruba, uma orgia, uma coisa depravada, não é uma coisa, todo mundo se gosta, é uma família. É, lógico, né? Filho, nada incesto, né, gente? Mas eu digo assim, tem ali, né, os homens, as mulheres, e eles meio que se relacionam ali, tá tudo certo, ninguém se sente traído, todo mundo se cuida. Ai, mas é meu filho, é meu filho. Não, é filho da aldeia, sabe? O filho que nasceu é filho da aldeia. Sei lá, eu acho que pode ser uma coisa mais pra frente, assim, muito mais pra frente, quem sabe, né? Os vikings também era assim, a esposa de um era a esposa de todos. Parece estranho, né, a gente falar assim, mas não sei, assim, tirando a parte depravada, porque a gente só pensa em sexo, né? Mas a questão de relacionamento, eu acho que poderia ser mais saudável, assim, você não ficar tão fechado numa caixinha, sabe? Sei lá. Anotei um negócio aqui interessante pra vocês, uma curiosidade. Vocês sabem que a gente tem 7 chakras, né? E esses chakras são vórtices de energia. O encarnado que tem o chakra, o desencarnado não tem chakra, não. E cada vórtice ele faz um intercâmbio com a parte espiritual e a parte física. Né? Ele faz essa, como se fosse um filtro, um rim energético, mas cada chakra ele rege uma região do corpo, né? E a gente tem o primeiro chakra lá embaixo, é o chakra básico. Muita gente acha que o chakra básico é o sexual, e não é. Porque ele fica bem embaixo do nosso órgão sexual, assim, ele fica virado para baixo e ele fica bem baixo do órgão. Ele não é o, ele não cuida da parte sexual, ele liga a gente à matéria, à terra. O nosso chakra sexual, que também é conhecido como chakra sexual, é o chakra sacral, ele fica na região do umbigo. E aí eu queria falar um negócio para vocês, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas presta atenção. Eu não sei se para homem é assim também, porque o homem é muito mais é muito mais reativo nesse sentido. Sentir o desejo, né? O negócio já mulher não, né? Então eu não sei se funciona também para homem, tá? Mas quando a pessoa tá. Talvez vocês saibam confirmar isso comigo, tá? Eu vou falar porque eu sei, comigo acontece isso e com outras pessoas também, mas não é todo mundo que presta atenção nisso. Eu vou falar para vocês prestarem atenção aí nas próximas vezes. Quando a pessoa sente aquele tesão, aquele desejo sexual, assim, bem. Assim, aquele primeiro, tá? Deu aquela vontade, aquela coisa ali na hora. Você tá ali de boa, deu aquela pontada ali, você sente uma energia no seu umbigo. Não é nem no umbigo, porque é por dentro. Então não é a parte física, não é o corpo físico. Mas você sente uma energia na região do seu ventre aqui, do umbigo, né? Na parte de dentro. Uma coisa assim que dá uma energia. É engraçado, porque não é no órgão genital. É uma energia, assim, tipo, um quentinho, assim, na região do umbigo, tá? Vocês já perceberam isso? É porque é onde fica o nosso chakra sacral, que é o chakra que rege a parte sexual. E esse chakra é tanto para homem quanto para mulher. É que eu não sei se o homem consegue perceber isso também, essa energia na região do umbigo, porque o homem é, né, o negócio já é o órgão genital que responde, né, ao desejo. Eu não sei também se é imediatamente, sei lá. Não sou homem, né, gente? Ah, gente, vocês estão fazendo muitas perguntas legais, mas eu não vou misturar não, tá? Desculpa. É muito tema, é muita coisa pra falar sobre esse tema. Se eu misturar, eu não vou falar tudo. E eu acabo perdendo a linha de raciocínio. Desculpa, tá?
A Fabi falou, eu sempre vi isso só como carnal. Acho que algo tão banal e carnal não interfere no amor que você sente. Aí vai de pessoa pra pessoa, né? Eu acho incrível, né, você ter relação com uma pessoa que você ama. Nossa, é maravilhoso. E não é, gente, não é porque você é uma pessoa que você vai ficar. Você vai ficar no soca fofo, não tem nada a ver. Ai, porque eu amo, eu vou ficar só no. Né? Não, gente. Só o carinho, assim. Mal encostando a pessoa, não, gente, tem nada a ver. Ai, que ruim, né? Ju, tive uma paralisia que o ser ficou tentando fazer o ato comigo, mas ele não tinha um membro. Olha que louco. Então, pode ser, tá vendo? Igual eu falei lá no. Que acontece isso lá nos vales, eles perdem. De tanto que eles usam, o negócio cai, fica bichado. Só que eles ainda têm a vontade, eles ficam se esfregando. É um negócio bem deplorável, assim. Ó, a Sá falou, como evitar pra gente não ir lá? Você ter essa energia sexual muito bem tranquila. Por isso que a masturbação não é uma coisa horrorosa, não é uma coisa ruim, não é nem horrorosa, não é ruim. Porque você também ficar reprimindo, você vai acabar indo, soltando lá. Porque lá, gente, você não tem controle. Não tem controle. Poucas pessoas abrem consciência lá no plano astral. Inclusive, quem faz projeção astral não abre consciência todo dia. Muitas vezes a gente abre consciência lá, já tá lá, eu mesmo. Dificilmente eu abro consciência aqui no meu quarto. Tipo, ai, dormir, abrir consciência e sair consciente. Acontece, mas é muito raro, porque eu durmo com uma pessoa, então tem o acoplamento áurico, né? Mistura meu campo áurico com o do meu marido, então é muito difícil eu conseguir sair consciente. Eu saio inconsciente e abro consciência já lá no, em algum lugar. Às vezes eu tô aqui na matéria, né, aleatório, na rua, alguma coisa assim, e às vezes eu tô em locais pesados. Quando eu abro consciência, eu saio. Mas muitas vezes vai saber o que eu já não fiz antes, entendeu? Então, o, é, se a gente não tá com essas energias bem trabalhadas, a gente vai para lá automaticamente, o negócio grita. O nosso corpo físico, ele segura muita coisa. O corpo, quando a gente sai do corpo físico, tirou esse bloqueio, essa barreira. É só o nosso corpo astral também é conhecido como corpo emocional. Por quê? Porque ele é pura emoção. Pensou, foi. Quis, foi. O negócio tá assim, ó, piscando. Saiu do corpo, puf, vai para algum lugar que também tá todo mundo piscando lá. Então, o negócio é você estar com essa energia muito bem tranquila, muito bem trabalhada. O excesso, mesma coisa, dá uma merda também. Eu tenho mediunidade, né? Gente, eu já vi algumas vezes. E não é tão raro, tá? Às vezes eu tô com a energia um pouco desequilibrada, não só sexual, mas no geral. Estou desequilibrada emocionalmente no geral. Teve uma semana aí que eu falei pra vocês, tava trabalhando muito, eu tava muito puta de estar trabalhando muito, que eu tava trabalhando madrugadas e tendo que acordar. Tipo assim, trabalhava até 3 da manhã e me colocaram uma reunião às 8. Então, não é que eu trabalhava até as 13 e eu podia começar a trabalhar 10. Onde eu trabalho, a gente não marca, eu não marco ponto, né? Mas, se você me coloca numa reunião para apresentar um negócio 8 da manhã, eu tenho que estar lá 8 da manhã de pé, arrumada, com a câmera ligada, apresentando a porra do negócio. Então, eu fiquei muito puta, que eu tinha que trabalhar até as 3 e acordar às 7. Me arrumar, me maquiar, dar um ódio. Então, isso me desequilibrou. Eu fiquei uns 15 dias assim. Então, só por eu ter me desequilibrado em outros campos, eu tava vendo coisa aqui, sabe? E eu acabei tendo uns assédios quando eu saía do corpo, mas eu tava consciente, então não dei vazão, né, no assédio. Deixa eu responder aqui o que a menina me perguntou, a menina não sei, a pessoa, que por que que o membro cai, não sei o que, se a gente não tem corpo. Tem corpo, tem um perispírito lá, gente. Nas zonas pesadas, o espírito ele tem todas as reações que ele teria aqui no corpo físico. Ele até sangra, ele sente dor, ele sente frio, fome, ele sente tudo. Quando tá em zonas pesadas, porque eles estão muito ligados ainda à matéria, né? Não se sutilizou para viver de fato a vida espiritual, então eles ficam muito ligados. Então vai tendo todas as reações ali no perispírito e vai debilitando. Aí quando depois de muito tempo nisso, quando eles pedem ajuda, inclusive no livro que eu indiquei para vocês, eu não falei dele aqui, mas se chama O Sexo Além da Morte. Eu, eu mandei no grupo do Telegram que a gente tem, eu mandei ele em PDF pro pessoal.
Nesse livro tem um capítulo que eles falam que existe um hospital lá no Vale dos... no Vale Livre, acho que o nome é Vale Livre, que é onde é uma zona muito sexualizada. Então existe um hospital que fica lá no vale porque eles não conseguem levar esses espíritos para locais leves para tratar, não conseguem levar para colônia para tratar. O cara tá muito pesado. Então existe um hospital lá. E aí eles vão para esse hospital lá e eles ficam lá um tempo tratando para ter minimamente condições de conseguir encarnar. Quando encarna, vem todo fodido, corpo físico, porque o perispírito ele reflete o corpo físico. Nosso corpo físico, ele, se nosso perispírito não tá bacana, não tá legal, o corpo físico não encarna legal. E tem coisas que eles não conseguem resolver lá no plano astral. É só encarnando várias vezes que você consegue recuperar o perispírito. O perispírito, para quem não sabe, é como chamado o nosso corpo astral. O perispírito não é o espírito, porque o espírito não tem forma, mas no nível que a gente está aqui, a gente ainda precisa de um corpo para se manifestar, que é chamado de perispírito, que é como a gente vê os desencarnados. É um corpo, né, que tem toda uma composição igual a nossa aqui, mas é de uma matéria mais sutil que a matéria espiritual. Não, Ana. Tem como encontrar parente nessa hora? Que horror. Não sei, né? Eu nunca encontrei. Pri, para. Meu maior medo, minha avó me ver fazendo essa peca. Gente, não. Familiares que já morreram. O que tua avó vai querer te ver transando? Eu desconfiaria dessa avó. Para, gente. Não, ninguém faz isso. É respeito, né? Sabe aquela coisa de você... Não sei se já aconteceu com vocês, assim. Quando a gente é criança, que a gente ouve uns barulhos no quarto dos pais. A gente quer morrer. Tipo assim, a gente quer falar, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Por que eu acordei? O meu maior trauma de infância é ouvir um barulho lá do quarto do meu pai e da minha mãe. E traumático, assim, eu coloquei um travesseiro, eu chorei de raiva. Meu Deus, minha mãe é uma santa. Não, minha mãe é uma mulher normal. E é a mesma coisa, o que sua avó vai querer ver? Para, né? Fica pensando nessas besteiras, gente. Ai, quem tá me vendo? Vocês é só mais um, tá? Ai, os pica da galáxia aqui. Ai, vamos ver minha performance de milhões. Para, gente. Ninguém quer ver vocês, tá? Menos. Olivia, dá pra fazer aquelas coisas com ser de luz lá no astral? Gente, é o seguinte. Muita gente fala assim, então eu não quero ir pra colônia porque não tem sexo. O que eu já vi falar é que lá no... Sim, você pode ir pra colônia e continuar tendo relação. Mas o que eu já vi falar é que ser de luz, não transa. Porque eles têm uma sensação de prazer muito maior que o orgasmo, sem precisar ficar lá, né, trocando fluidos, entendeu? Eu, uma vez, eu estive numa projeção, acho que foi a primeira, não foi a primeira, mas foi uma das projeções que eu tive mais lucidez. Eu já contei algumas vezes elas pra vocês aqui, pra quem é mais raiz aqui das lives, que eu lembro que eu abri consciência numa avenida e eu falei, tô consciente. Eu acho que foi a primeira que eu tava 100% consciente. Eu falei, tô consciente, ai meu Deus, eu não quero fazer besteira, eu quero ir pra um lugar muito... Aí eu falei assim, ó, eu lembro que eu só iniciei assim o pensamento de chamar os mentores para me levar para ficar com eles, assim, sabe? Tipo, trabalhar no astral, fazer alguma coisa útil com os mentores. Eu lembro que eu comecei a formular o pensamento e de repente eu senti meu corpo ser projetado para cima, assim. E aí eu comecei a ver ali, eu abri consciência numa avenida. Eu comecei a ver essa avenida bem pequenininha, assim. E eu subindo, subindo, subindo. E eu comecei a ver, tipo, a cidade ficar pequena como se fosse um avião decolando. Mas eu fiquei muito, muito alta, até que eu me vi, tipo, na estratosfera. Parece louco, né? Mas eu tava consciente. Quando eu cheguei lá, eu senti uma energia tão forte que era... Eu contei pra vocês, assim, na época, eu até fiquei com vergonha, foi uma das primeiras lives que eu fiz. Eu senti igualzinho um orgasmo. Mas não vinha da parte sexual, ela vinha de tudo, assim, como se fosse tipo, me preenchendo inteira, assim, eu fiquei em êxtase, assim, sabe? Tipo, não tinha nada a ver com sexual, mas era uma energia que me deixou assim. Eu fiquei tão extasiada que eu acordei. Na verdade, eu comecei a sentir eu acordando, assim, ó. Putz, eu vou acordar. E aí eu ouvi na minha mente, assim, uma voz que eu acho que foi do mentor que me levou para essa experiência. Ele falou assim, ó, vai tranquila, essa foi só a primeira vez. Então, acho que eles têm essa sensação e sensações muito além dessas, sem precisar do ato em si, entendeu? Por isso que não tem por que ficar transando lá no astral. Porque você tem o amor pelo outro, você pode sentir, você pode sim ter uma alma afim, uma alma
uma dupla evolutiva, onde você caminha junto com aquela pessoa, né? Mas vocês não precisam ficar, né, se entrelaçando fisicamente para vocês terem prazer. É isso. É isso, gente. Foi muito legal, né, essa live, gostei bastante. Cuidem da energia sexual, tudo dentro dos conformes, tá? Sem excessos e sem repressão, tá tudo certo. E na dúvida, né, procure o caminho do meio. Beijo, gente. Até a próxima.